Olá, começamos agora mais um Verdade e Vida, programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, preparado com muito carinho para você. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja, nos busque nas redes sociais, sempre procurando pelo @IPBOficial. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes Dias Lopes vai trabalhar a partir do seguinte tema: Jesus sobe, o Espírito Santo desce. Que a percepção do cuidado de Deus sobre nós todos os dias, por meio da ação do Espírito Santo, possa trazer consolo, alívio e, acima de tudo, a convicção do amor de Deus revelado em Cristo Jesus ao seu coração. Não perca essa mensagem. Hoje eu quero tratar com você de um tema empolgante, glorioso. Jesus sobe, o Espírito Santo desce. E vamos basear esta mensagem em Atos 2, versos 32 e 33. Vamos ouvir a leitura desse texto. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. A Bíblia diz que, na plenitude dos tempos, Jesus nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para ser o nosso Redentor. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A Bíblia diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus nasceu numa manjedoura, Jesus cresceu numa carpintaria, Jesus morreu numa cruz, mas Jesus deixou o seu túmulo vazio. Ele venceu a morte e inaugurou a imortalidade. E então, cumprindo o propósito e o plano eterno de Deus, de vir ao mundo como nosso fiador e representante, para morrer pelos nossos pecados e ressuscitar para a nossa justificação, ele retorna aos céus, de forma retumbante, gloriosa, vitoriosa. E então, ele derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja, em cumprimento das profecias. Mormente do profeta Joel, capítulo 2, verso 28. O Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. E Pedro, diante da reunião da multidão que se encontrava em Jerusalém, nesta festa do Pentecostes, pessoas perguntando o que quer isso dizer, outros, não, são galileus, não, estão bêbados. Pedro se levanta para dizer o que está acontecendo aqui, não é embriaguez, é o cumprimento da promessa feita pelo profeta Joel, de que Deus derramaria o seu Espírito. Então Jesus Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo veio para ficar para sempre com a igreja. Jesus havia dito para os seus discípulos que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E Jesus retoma este assunto dizendo que, enquanto subia para os céus, antes de subir aos céus, de que não muito tempo depois eles seriam batizados com o Espírito Santo, recebendo a promessa do Pai, e os discípulos perguntaram, mas Senhor, vai ser quando isso? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, os discípulos ainda nutriam
um pensamento político do reino de Deus. Eles imaginavam Jesus governando a partir de Jerusalém e eles talvez sendo seus ministros de Estado. Mas Jesus respondeu para eles: não vos compete saber nem tempos, nem épocas, nem Cronos, nem Kairós, que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo desceu para ficar para sempre com a igreja, como nosso Consolador, como aquele que nos guia em toda a verdade, como aquele que vai exaltar Jesus. O Espírito Santo desceu para revestir a igreja de poder. Poder para quê? Primeiro, para sair da agenda especulativa para uma agenda de trabalho. Não vos compete saber tempos ou épocas, mas recebereis poder para serem testemunhas. Segundo, poder para morrer, se preciso for. A palavra testemunha, que está em Atos 1:8, é a palavra grega martiria, de onde vem a palavra mártir. Quando uma causa é maior do que a vida, vale a pena dar a vida por esta causa. Muitos daqueles cristãos primitivos foram mortos por causa da sua fé. Dentre eles os apóstolos, exceto o apóstolo João, que foi banido para a ilha de Patmos, uma colônia penal, de onde escreveu o livro de Apocalipse. Os cristãos foram jogados às feras, queimados vivos, nas fogueiras da intolerância religiosa. Ao longo dos séculos, os cristãos têm sido massacrados. O século XX foi campeão na morte de cristãos por causa da sua fé, pelos regimes ditadores e totalitários do comunismo. Ainda hoje, cristãos estão sendo presos, torturados e mortos por causa da sua fé. E diz a Bíblia que nós receberíamos poder para morrermos, sem apostatarmos da fé, sem negarmos o nome de Jesus. Poder para quê? Poder para romper as barreiras do ódio, do preconceito racial. Os discípulos deveriam ser testemunhas também em Samaria, território conflituado, cheio de conflito, melhor dizendo, de duas raças que não se entendiam, judeus e samaritanos, que eram inimigos irreconciliáveis. Onde o evangelho chega, as barreiras do preconceito são quebradas. É preciso poder para isso. Poder para quê? Poder para levar o evangelho além fronteiras, até os confins da terra. Sem poder, a igreja não faz missões. Sem poder, a igreja se acovarda. Sem poder, a igreja fica presa entre quatro paredes. A igreja precisa do revestimento do poder do Espírito Santo. Então, ao ouvirem esta promessa e vendo Jesus subindo aos céus, entre nuvens e a promessa de que ele voltaria, os 120 discípulos que estavam presentes na ascensão de Jesus vão para o cenáculo. E diz Atos 1,14 que todos perseveravam unânimes em oração. Lá estavam os apóstolos, lá estava Maria, mãe de Jesus, lá estavam os irmãos de Jesus que se converteram na sua ressurreição, lá estavam as mulheres da Galileia. E diz a Bíblia que eles oraram 10 dias, ininterruptamente, unanimemente. E então, no domingo de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição, era 9 horas da manhã, quando os céus se fenderam e o Espírito Santo desceu com grande poder sobre eles, em línguas como de fogo, um vento impetuoso entrou na casa
todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos passaram a falar sobre as grandezas de Deus. E é nessa conjuntura que o apóstolo Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo, para pregar a palavra de Deus. Um sermão cristocêntrico, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. E quando ele está pregando esse sermão, o seu auditório é tomado por uma grande compulsão. E pergunta: que faremos, irmãos, à vista dessas coisas? E Pedro respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E diz a Bíblia que naquele sermão, naquele dia, na cidade de Jerusalém, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas e batizadas para integrar a igreja de Cristo Jesus. Jesus subiu, o Espírito Santo desceu e Ele está para sempre conosco. Você e eu precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja contemporânea precisa do poder do Espírito Santo. Não poderemos cumprir essa agenda estabelecida pelo próprio Senhor sem o poder do Espírito Santo de Deus. E você? Você está cheio do Espírito Santo de Deus? A ordem de Deus é: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou orar com você. Hoje você pode colocar a sua vida diante de Deus, para que você seja cheio do Espírito Santo e possa viver o projeto de Deus para a sua vida de maneira plena e abundante, para a glória de Deus. Pai, eu quero te agradecer pelo privilégio de pregar a Tua palavra e eu quero rogar-te agora em nome de Jesus que Tu apliques esta mensagem ao coração daqueles que estão nos assistindo. Faça esta oração neste nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus, a razão da nossa esperança. Amém. Chegamos ao final do nosso programa Verdade e Vida de hoje. Espero que você tenha sido ricamente abençoado por tudo que aconteceu aqui. Se você quer compartilhar esse programa com alguém próximo a você, é muito fácil de fazer isso. Basta você entrar em contato conosco pelo WhatsApp mesmo. O telefone está aparecendo aí na tela, o código de área é o 11 947 18 94 50. Você vai digitar lá a palavra vida e a gente vai encaminhar para você, no seu telefone, o programa de hoje para você poder enviar para quem você quiser, tá bom? Mas se você quiser assistir também outros programas, os programas que já foram ao ar, você também pode fazer isso com muita facilidade acessando o nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Verdade e Vida. Ali você encontra todos os programas que já foram ao ar desde o início dessa veiculação. Eu tenho certeza que ali você encontrará material riquíssimo para o seu crescimento e desenvolvimento espiritual, também material abençoador para você compartilhar. To the silence where your voice used to be. Found a stranger in your place, a ghost of you and me. The city lights outside my window, they don't shine so bright. Since you walked away, I'm left to face the dark of night. Your whispers still echo, a haunting melody, a siren's call that beckons me to the shadows of our memory, where love and lies entwine. A fatal heart of mine beats to the rhythm of your deceit, a love that's lost in time. Oh, shadows in the night, they whisper your name, a melancholy hue that stains my heart in flames. I'm searching for the truth in the eyes that used to love, but like a mirage you vanish, leaving me to rise above. Compartilhar com outras pessoas próximas a você, não é mesmo?
Verdade e Vida vai se encerrando e a minha oração é que Deus continue te sustentando e por meio do Espírito Santo, derramando sobre você graça e misericórdia, que Ele te ajude diante dos desafios da vida e lhe traga alento no tempo da angústia, que você seja encorajado pela palavra do Senhor. Nós vamos ficando por aqui, mas semana que vem estaremos de volta, neste mesmo horário e neste mesmo canal. Que Deus te abençoe.